Deuteronômio capítulo 32. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Caia como a chuva a minha doutrina, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como chuva sobre a relva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto é ele. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos. Isso é a sua mancha, geração perversa e depravada é. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e insensato. Não é ele teu pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos, geração por geração. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo dava às nações a sua herança, quando separava os filhos dos homens, estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e numa erma de solidão, e horrendos uivos cercou-o de proteção, cuidou dele, guardando-o como a menina do seu olho, como a águia desperta o seu ninho, adeja sobre seus filhos e, estendendo suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer dos frutos do campo. Também o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite das ovelhas, com a gordura dos carneiros, os carneiros de Baçã, dos bodes, com o mais fino trigo, e por vinhos bebeste o sangue das uvas. E Jesurum, engordando, recalcitrou. Tu engordaste e tu te engrossaste e te cevaste. Então abandonou a Deus, que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o moveram a zelo, com abominações o provocaram a ira. Ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus, a deuses que não haviam conhecido, deuses novos que apareceram há pouco, os quais os vossos pais não temeram. Olvidaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te formou. Vendo isso, o Senhor os desprezou por causa da provocação que lhe fizeram seus filhos e suas filhas. E disse: esconderei deles o meu rosto, verei qual será seu fim, porque geração perversa são eles, filhos em que não há fidelidade. A zelos me provocaram sem aquilo que não é Deus, com as vaidades me provocaram a ira. Portanto eu os provocarei a zelo com aquele que não é povo. Com uma nação insensata os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira, e arde até o mais profundo do Seol, e devora a terra com seus frutos, e abrasa os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, esgotarei contra eles as minhas setas. Consumidos serão de fome, devorados de raios e de amarga destruição, e contra eles enviarei dentes de feras, juntamente com o veneno dos que se arrastam no pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor, tanto ao mancebo como à virgem, assim à criança de peito como ao homem encanecido. Eu teria dito: por todos os cantos os espalharei, farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não receasse a vexação da parte do inimigo, para que os seus adversários, iludindo-se, não dissessem: a nossa mão está exaltada. Não foi o Senhor quem fez tudo isso. O meu povo é gente que perdeu o bom senso, e neles não há entendimento. Se eles fossem sábios, entenderiam isso e atentariam para o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazer rugir 10.000? Se a sua rocha não os vendera, e o Senhor não os entregará?
porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até aos nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, e as suas uvas são uvas venenosas, seus cachos são amargos, o seu vinho é veneno de serpentes e peçonha cruel de víboras. Não está isto encerrado comigo, selados nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor vindicará o seu povo, e se arrependerá no tocante aos seus servos, quando vir que o poder deles já se foi, e que não resta nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os teus deuses, a rocha em que se refugiavam, os que comiam a gordura do sacrifício deles e bebiam o vinho das suas ofertas de libação? Levantem-se eles e ajudem, a fim de que haja agora refúgio para vós. Vede agora que eu o sou, e não há outros deuses além de mim. Eu faço morrer, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar da minha mão. Pois levanto a minha mão ao céu e digo: como eu vivo para sempre, e se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão travar o juízo, então retribuirei vinganças aos meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. De sangue embriagarei as minhas setas, e a minha espada devorará carne, do sangue dos mortos e dos cativos, das cabeças cabeludas dos inimigos. Aclamai, ó nações, com alegria o povo dele, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e aos seus adversários retribuirá vingança, e fará expiação pela sua terra e pelo seu povo. Veio, pois, Moisés e proferiu todas as palavras deste cântico na presença do povo, ele e Oséias, filho de Num. E, acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje vos testifico, as quais haveis de recomendar a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, mas é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual ides, passando o Jordão para possuir. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte a que vai subir. Recolhe-te ao teu povo, assim como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto pecaste contra mim no meio dos filhos de Israel, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém lá não entrarás, na terra em que dou aos filhos de Israel.